Fala galera, bem-vindos ao canal Ex-Enem. Meu nome é Cauê Gomes, sou professor de Geografia e hoje a gente vai falar sobre transição demográfica. Vamos nessa! Então galera, transição demográfica é um conteúdo do Enem que está ali englobado a parte de população e demografia e está muito ligado, né, à relação de interpretação de gráficos, como gráficos de pirâmide etária, né, também está sempre muito relacionado à questão do envelhecimento da população, né, de que fase os países se encontram. É muito comum relacionar a questão, né, do papel econômico, social e na globalização de um país e pedir para relacionar com a fase de transição que ele se encontra, que seria literalmente, né, essa ideia de uma teoria, né, que baseia que a sociedade ela tem fases de desenvolvimento, de comportamento de crescimento da população ou diminuição da população, né, de acordo com o desenvolvimento econômico, social e industrial, né, passando que todos os países no mundo passariam por essas fases, certo? Onde a gente teria fases de crescimento populacional que caminharia aí para uma fase de diminuição desse crescimento da população. A gente tem no Enem tanto a parte de relacionar a diferença dos países que existem no mundo e também o contexto mundial. O mundo hoje está passando por uma transição demográfica. A gente está transitando por uma fase de diminuição do crescimento populacional. Sim, a população no mundo ainda cresce. Sim, a maior parte responsável por esse crescimento populacional hoje está ligado, né, aos países menos desenvolvidos, devido à falta de acesso, né, a desenvolvimento econômico, né, devido à falta de acesso a melhores estruturas de saúde, política pública e educação. A tendência é ter uma alta taxa de natalidade, ou seja, um aumento maior de filhos que nascem nessas regiões. E também o índice de mortalidade. Já os países bastante desenvolvidos têm uma tendência ao quê? A diminuir, né, o índice de natalidade e aumentar a expectativa de vida, ou seja, diminuir também o índice de mortalidade. Então, esse fator de desenvolvimento, questões econômicas, certo? A gente está muito ligado ao que a gente chama de planejamento familiar, que a gente já falou aqui em outra aula, certo? Que o planejamento familiar é de acordo com o que você, a sociedade e a população de maneira geral, né, planeja a sua vida, certo? De acordo com o meio. Por exemplo, né, onde eu tenho poucas perspectivas, pouco acesso, a tendência é eu planejar minha vida normalmente com contextos mais curtos, né, arrumar um trabalho, ter filhos e por aí vai. Se eu tenho mais acesso à educação, se eu tenho uma perspectiva de crescimento, de trabalho, um acesso à saúde, a tendência é que eu espere para ter mais filhos, porque o custo é maior, eu quero estudar mais, eu quero buscar e viajar, né? Eu tenho uma perspectiva diferente, né, do que se apresenta no mundo, e isso influi no planejamento familiar. Então, transição demográfica seria esse comportamento. E está muito ligado a um tipo de gráfico chamado pirâmide etária, galera. O gráfico de pirâmide etária sempre cai em provas de vestibular e sempre está relacionado à interpretação da fase de transição que se encontra e também do nível de desenvolvimento dos países. É um gráfico, galera. Isso é um gráfico. Preste atenção no Enem, preste atenção, certo? No contexto que ele se passa, interpreta, cuidado, vê se tem legenda, observe ele direitinho. E um gráfico de pirâmide etária, basicamente, ele se divide em três partes, né? A base, que forma o grupo de jovens, certo? Né? O corpo, que mostra o grupo de adultos, e o topo, que mostra o grupo de idosos. É dividido por gênero, mulheres e homens. E também mostra a idade e a perspectiva de que cada um tem aí, certo? Então, uma pirâmide etária tem que ser interpretada. É um gráfico e a gente sempre tem que ligar aí as fases de transição demográfica. Então, para melhor entender como funciona isso, vamos ver quais são as fases que a gente tem e como se apresentam os tipos de pirâmide etária. Vamos nessa. Então, ó, a primeira... Desculpa. Perdão. Então, esse gráfico de pirâmide etária, por exemplo, a gente vai ter uma diferença, né, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos que se encontram em fases de transição diferentes. Por exemplo, essa pirâmide aqui que está do meu lado é de um país menos desenvolvido. Então, normalmente, a taxa de natalidade vai ser maior devido aos fatores sociais, então a base é mais larga. Devido a fatores sociais, conflito, instabilidade política, a tendência é que a expectativa de vida também seja menor. Então ele vai, ó, se estreitando, não é isso?
Já um país em desenvolvimento, um país um país, né, desenvolvido, a gente vai ter aí uma base estreitando, né, isso como eu estou vendo ali no gráfico do outro lado, né, o corpo alargando no mundo de adultos e o topo estreitando. Beleza? Então, ó, a primeira fase de transição demográfica normalmente é ligado a um país pré-industrial, né, ou o mundo pré-industrial. Né? A questão, né, do mundo agrário, da questão do isolamento, da questão da falta de acesso a tudo que eu falei, né? Porque, querendo ou não, galera, quando eu me desloco do campo para a cidade, né, eu vou ter mais acesso. Nem que seja, por exemplo, uma cidade ainda muito precária que está desenvolvendo, já me permite, por exemplo, ter um melhor acesso à água potável, o que diminui o índice de mortalidade, já me tem um acesso ao conhecimento ali, né, de prevenção de doenças e excessivamente. Então a primeira fase é de um país subdesenvolvido ou de um país pré-industrial, onde a taxa de natalidade é muito alta, né? Isso nasce muitos filhos, mas a taxa de mortalidade também é muito alta, o que caracteriza um baixo crescimento demográfico. E a pirâmide etária normalmente é mostrada assim, como por exemplo em alguns países da África subsaariana, do continente africano, que é o único continente ainda agrário no mundo, onde a maior parte da população mora no campo e não nas cidades, não é isso? Então, ó, eu sempre vou ter uma base larga, natalidade alta, e o topo bastante estreitando, devido à falta, né, de acesso e políticas públicas e sociais que aumentam o índice de mortalidade. Então, primeira fase, natalidade alta, mortalidade alta, o que caracteriza um pequeno crescimento demográfico. Países subdesenvolvidos ou pré-industriais, que ainda tem a maior parte da população no contexto agrário. Beleza? Então, Angola, Serra Leoa, que possui um dos piores IDHs do mundo, né, devido a todo o conflito e contexto histórico ali da descolonização africana, a gente acaba tendo, né, essa pirâmide etária aí com a base larga e o topo estreito. Primeira fase de transição, países normalmente pré-industriais ou subdesenvolvidos. Vamos nessa. E a segunda fase de transição demográfica é a fase de um país que está passando pelo processo de industrialização. A gente sabe que a indústria causa o deslocamento da população do campo para a cidade e gera uma aglomeração da população nessas regiões. Devido a esse processo, a taxa de mortalidade começa a decair. Ou seja, eu tenho uma diminuição da taxa de mortalidade. Eu vou ter mais pessoas vivendo nesse contexto. Não é isso? Então, mais pessoas vivendo, a diminuição da taxa de mortalidade, certo? Só que a natalidade não acompanha essa diminuição na segunda fase. Por quê? Porque eu estou em processo de transição, galera. A coisa mais imediata é a diminuição da mortalidade, devido a alguns acessos. Mas o fator de natalidade ainda tem muito contexto cultural, ainda tem muito contexto social. E além disso, por exemplo, vamos pegar aqui uma análise da nossa vida, das nossas famílias. Se você pegar seus avós, seus bisavós, que viviam no contexto do Brasil pré-industrial, a tendência é que nossos avós tivessem 10, 9, 8, 11 filhos, não é isso? Né? E, infelizmente, a tendência também é que normalmente nossos avós, certo, tivessem uma perda de algum desses filhos. O índice de mortalidade infantil era muito alto. Né? Era muito comum, se eu tivesse, por exemplo, 5, 6 filhos, infelizmente, a maior parte dos nossos avós acabavam tendo uma perca de um filho, devido à falta, né, de acesso à saúde, à estrutura social e assim sucessivamente. Então, quando a taxa de mortalidade na segunda fase começa a diminuir, isso influi também o quê? No aumento de pessoas que conseguem viver mais, que conseguem ter mais filhos. Então eu vou ter uma fase de crescimento demográfico. Por quê? Diminuição da mortalidade, devido ao processo de transição da indústria, de transição da urbanização. Isso ainda não chega a afetar a natalidade, devido a fatores culturais. Isso aumenta e causa um crescimento populacional. É a fase de boom demográfico. É a fase de explosão demográfica. E como eu falei aí no início da aula, hoje o crescimento populacional do mundo está muito ligado aos países mais subdesenvolvidos, aos países pobres, né? Aqueles países que estão se industrializando agora, recentemente, né? Aí, ó, pós-segunda guerra, principalmente aí no final da década de 80, 90. Isso inclui principalmente o continente africano atualmente, que está tendo fortes investimentos do governo chinês em estrutura e industrialização, e com isso, e com isso a gente vai ter, né, um crescimento populacional, ou a fase de explosão demográfica. Se eu pegar no contexto histórico,
né? Quando a gente acompanha e associa as teorias malthusianas, por exemplo, Malthus surge nessa teoria principalmente na fase o quê? De industrialização inglesa, de um contexto da população já industrial na Inglaterra e nos países desenvolvidos. O neo-malthusiano, né, que é uma teoria que surge pós-Segunda Guerra, ela foca principalmente no crescimento populacional dos países pobres, que começam a sofrer consequências da internacionalização da produção, quando as indústrias começam a sair dos países ricos em busca de vantagens financeiras nos países pobres. E esses países começam a urbanizar de maneira acelerada e recente. Né? Então, eu tenho aí duas fases no contexto histórico de grande crescimento populacional, tanto ali no início da Revolução Industrial, Inglaterra, Alemanha, quanto no pós-Segunda Guerra, certo? Que vai ter outra fase de crescimento industrial e de urbanização. Né? E hoje, alguns países que estão passando por esse processo. Então, é uma pirâmide etária larga, gordinha. Vê como é que a base ela continua larga, mas o corpo ela começa a crescer, ó, e o topo também, comparado à primeira fase, que tinha a base larga e o corpo e o topo ó, bem estreitinho. Não é isso? Então é a fase de explosão demográfica, é a fase de crescimento populacional, porque morre menos gente, mas continua nascendo muita gente. Diminui a mortalidade, mas a natalidade permanece. Beleza? Tranquilo? E aí a gente caminha para a terceira fase de transição demográfica, que seriam os países que já estão com contexto de urbanização. É uma geração que já nasce nas cidades. Né? É, por exemplo, os nossos pais. Nossos avós tinham 10, 9, 8 filhos, mas nossos pais tiveram 2, tiveram 3, 1 ou nenhum filho quase, certo? Por quê? Porque essa população que já começa a nascer dentro das cidades já tem um contexto de planejamento familiar diferente, já tem mais acesso, já tem as políticas e métodos médicos, né, e de saúde de anticoncepcionais, e tudo isso influi na diminuição da natalidade. Então é um contexto de país, né, que passou pela transição e já está urbanizado. Certo? Tudo bem, essa urbanização continua crescendo, essa industrialização continua em um fator de desenvolvimento econômico, mas eu já tenho a maior parte da população aí ó, morando nas cidades. Eu já tenho uma geração que mora e cresce nas zonas urbanas, não é isso? Não todo mundo, lembra, em geografia, totalmente, absolutamente, termos que passam a ideia de totalidade, a gente sempre questiona. Se liga aí. Então a terceira fase de transição demográfica, caracteriza uma diminuição ainda constante da queda de mortalidade, mas também o início da diminuição da taxa de natalidade, a modificação do planejamento familiar. Né? Então, eu vou ter uma pirâmide que a base começa a se estreitar, né? O topo e o corpo continua largando, principalmente porque ó, né, é a fase que a gente chama da pirâmide do buchinho, certo? Porque a base ó, estreita, aquele grupo de pessoas que fazia parte da segunda fase, da base da segunda fase, compõe agora o corpo, não é isso? E o topo continua largando. Mas aí a gente chama de fase de alívio demográfico. É quando a gente tem mais gente na população adulta que contribui financeiramente, por exemplo, para a previdência social, que faz parte da população economicamente ativa, né? E eu tenho menos gente na base, nas crianças e nos adolescentes, que fazem parte da população economicamente inativa ou dependente, e os idosos. Né? Isso, então é uma fase de alívio demográfico. É a fase, né, que a gente sai da segunda fase, que estava transitando para a indústria, para a urbanização, e uma geração que já nasce nas cidades. Diminuição da taxa de natalidade, né, isso, e diminuição da taxa de mortalidade. Eu começo a ter uma diminuição do crescimento populacional. Sim, a população ainda cresce, mas já cresce com velocidade e intensidade menor. O Brasil, que passou por um processo de transição demográfica acelerado e recente, devido a características da sua industrialização e urbanização acelerada e recente, né, vai ter essa terceira fase, a gente vai ter uma fase passando de uma para outra de maneira muito acelerada e rápida. O Brasil está saindo dessa terceira fase de transição demográfica, então é muito comum você pegar questões mais antigas de vestibular, de Enem, né, até o ano passado, o ano retrasado, e se referir ao Brasil nessa terceira fase de transição demográfica, né, que é a diminuição da taxa de natalidade devido ao índice de urbanização, a mudança do papel da mulher no contexto social, as mulheres mais inseridas no mercado de trabalho, o melhor acesso a métodos anticoncepcionais. Para você terem uma noção, né, a gente sai da década de 70, no finalzinho da década de 70, com 10% da população
que tinha acesso a métodos e usavam métodos anticoncepcionais, 10% na década de 70, e hoje pula para mais de 60%, mais de 70% da população feminina e masculina que usam métodos anticoncepcionais, certo? Ah, professor, masculina? Não, a gente tem aí a camisinha, a gente tem outras coisas como a cirurgia, né, a vasectomia, entre outros, que contribuem para essa porcentagem aí. Então o crescimento é muito grande. E isso está muito ligado também à urbanização e ao acesso. Então o Brasil se encontrou aí, né, nessa fase e está saindo dessa fase para a quarta fase de transição demográfica. Mas sim, a maioria das questões de gabaritos e que você procurar vai estar ligado ao Brasil a essa fase de transição. Beleza? Tranquilo? Porque o Brasil é um país urbanizado, a gente vai ter mais de 87% da população morando nas cidades, né? E devido ao forte crescimento econômico que a gente teve aí no período entre 2006, certo? E 2010, 2011, e políticas públicas de inclusão, a expansão da universidade, a expansão das escolas públicas, a mudança da estrutura dos IFs, né, que são os institutos federais, permitindo que a população tenha mais acesso à educação, isso naturalmente modifica o planejamento familiar, certo? E isso diminui de maneira mais acelerada o processo de transição demográfica brasileiro. E aí a gente pula para a quarta fase, que é que o Brasil está chegando, né? O Brasil ainda está aí no finalzinho da terceira fase, caminhando para a quarta fase, que é típico de país desenvolvido. Sim, eu posso pegar um país subdesenvolvido pré-industrial, um país menos desenvolvido na segunda fase, um país em desenvolvimento na terceira, como o Brasil, né, e um país desenvolvido na quarta fase, que é a fase que a gente chama de reposição populacional, ou nível de reposição. É quando normalmente o país está tão desenvolvido que a expectativa de vida diminuiu bastante, né, isso, e a taxa de natalidade também diminuiu bastante. Basta você ver no contexto da Europa, que hoje, né, as famílias europeias têm 1, 2 filhos ou nenhum, né, e geram políticas públicas de desenvolvimento para o crescimento demográfico. Então, quarta fase é típica de país desenvolvido. É, vamos dizer assim, por muito tempo, a última fase de transição demográfica que a gente tinha acesso. Que o gráfico de pirâmide etária apareceu uma coluna, né, uma coluninha, como a gente está vendo aqui, por exemplo, na França, que é um país desenvolvido, onde a gente tem o nível de reposição. Né? A gente nasce e morre basicamente ao mesmo nível de população que a gente tem. Então, o nível de reposição, certo, ele pode gerar algumas broncas, alguns problemas no descompasso da previdência social. Galera, eu não vou entrar muito aqui, porque não é o tema da aula, a questão da previdência social, a questão, né, das reformas da previdência social, mas é importante porque o Enem sempre faz essa ligação aí. Né? Então, o que eu preciso lembrar? Querendo ou não, nessa fase, eu vou ter, né, menos gente contribuindo, porque o corpo, ó, estreitou, o topo alargou, e aí a gente vai ter um descompasso entre quem contribui e quem depende da contribuição da população economicamente ativa, podendo faltar aí, né, recursos e investimentos para manter a economia funcionando. Né? Mas, de novo, algumas soluções são bem comuns nesse processo, principalmente a inclusão da população idosa no setor econômico, como o setor consumidor. Né? Políticas públicas voltadas para a população idosa, né? A inclusão da população idosa na economia, né? Consumindo roupa, consumindo viagens, consumindo cruzeiros. Em países como o Brasil, tem famílias inteiras que são sustentadas pela população mais idosa, pelas aposentadorias e etc. E por aí vai. O descompasso vai existir, certo? Mas existem políticas públicas para diminuir esse descompasso. Então, quarta fase de transição demográfica, queda, né, cada vez maior da mortalidade, aumento da expectativa de vida, as pessoas vivem mais, então o topo, ó, começa a largar cada vez mais, a base começa a estreitar e a gente tem uma pirâmide etária que parece uma coluna, típica de país desenvolvido. Abrindo uma exceção aqui, a gente vai ter a China, que ainda é considerada um país de desenvolvimento, né, mas é da segunda maior economia do mundo. Mas a China, a gente no finalzinho da década de 70, a gente vai ter a inclusão da lei de filho único, né, que é o planejamento familiar forçado. O governo criando uma política para diminuir a taxa de natalidade. A China hoje se encontra aí com a pirâmide etária bem de coluna, né, mas está muito mais ligado ao contexto histórico da lei de filho único. Beleza? Então, ó, outra representação gráfica dessa transição é essa aqui. Né? Ó, eu tenho uma linhazinha vermelha que mostra a taxa de natalidade e a linha azul que mostra a taxa de mortalidade. E eu tenho aí, ó, a linha tracejada que está ligada à ideia do crescimento vegetativo. Beleza.
Então, na primeira fase, ó, quanto mais próximo a linhazinha de mortalidade, quanto mais próximo a linha de natalidade estiverem, é menor o crescimento. Lembra disso, certo? Tanto que na primeira fase, ó, tanto a mortalidade é alta, como você está vendo aí no gráfico, certo? Também a natalidade é alta, né? E a mortalidade, mas nasce muita gente e morre muita gente. Então, a primeira fase, o crescimento é baixo. Beleza? Na segunda fase, é a fase, ó, de crescimento demográfico maior. Por quê? Porque a taxa de natalidade ainda está lá em cima, né, alta, e a mortalidade começa a cair. Então eu vou ter um distanciamento das duas linhas e eu vou ter, ó, um forte crescimento populacional. Na terceira fase, urbanizada, a taxa de natalidade agora começa a acompanhar a queda da taxa de mortalidade. E isso também faz o quê? Causa a diminuição do crescimento populacional, que, por exemplo, a gente vai ter o Brasil. E na quarta fase, quando eles voltam a ficar juntinhos, a natalidade e a mortalidade, só que agora lá embaixo, tanto a mortalidade quanto a natalidade diminui, o crescimento diminui bastante, podendo gerar um crescimento negativo. Beleza? Tranquilo. Então, ó, primeira fase, países pré-industriais, agrários, né, a fase de pré-transição demográfica, né, natalidade alta, mortalidade alta. Países que estão passando pelo processo de industrialização e urbanização, aumenta a expectativa de vida, mas a natalidade ainda não muda. Depois a terceira fase, país em desenvolvimento. Já urbanizado, uma geração que nasce nas cidades começa a diminuir a taxa de natalidade e a fase de diminuição do crescimento demográfico. E a quarta fase, a gente atinge aí o nível de reposição ou o crescimento negativo. Né? Então, ó, não esquece aí as 4 tipos de pirâmides que a gente tem, associa a cada fase, associa a cada região e país que a gente tem no contexto da globalização. Beleza? Mas, galera, devido, né, hoje a gente ter um desenvolvimento tecnológico, econômico e a globalização como a gente conhece atualmente, a gente tem a tendência a criar uma quinta fase de transição demográfica, que seria literalmente a inversão da pirâmide etária, quando o topo vai ficar mais largo do que a base, quando a gente vai ter mais idosos do que jovens. Isso, por exemplo, sim, aí vai gerar realmente problemas no descompasso social. Eu vou ter falta de gente para mão de obra, né, para gente para trabalhar, porque eu vou ter mais gente dependente do que gente produzindo. A quinta fase de transição demográfica, que é o crescimento negativo, já se encontra em alguns países, como a Alemanha, a Itália, a própria Rússia, certo? O Canadá também tem uma característica como essa, e aí, né, se gera uma piramidezinha, ó, com a base cada vez mais estreita e o topo alargando. Vê aqui, ó, né, Alemanha em 2016. Você está vendo que entre ali, ó, 50, 60 anos, né, 69, que é a fase 60 para 65 para 60, para 69, perdão, quase não sai, né, a gente vai ter aí o início da saída da população adulta para a população idosa. E você começa a ver uma pirâmide invertida, que acontece, por exemplo, na Alemanha. Né? Isso, né, nesses países, estão gerando políticas de crescimento populacional. E aqui eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, a Rússia, que é um país extremamente xenófobo, que tem uma aversão ao estrangeiro, ele cria políticas de estímulo ao crescimento de natalidade, que nasçam mais pessoas dentro da Rússia, fazem o dia do sexo, fazem festivais para você fazer, né, sexo sem camisinha, cuidado, né? Eu estou aqui falando, parece que a Rússia está promovendo orgias loucas, né? Não é isso. Mas se cria políticas, né, de desenvolvimento aí do crescimento da natalidade. Até tem um feriado para isso, sim. Já a Alemanha, ela cria políticas como a de Intergeld. A política Intergeld alemã, ela é uma política de incentivo financeiro, de auxílio financeiro para pessoas que tenham mais filhos na região. Né? Chega a ter bolsas de 300 euros a 1.800 euros, de acordo com seus filhos. A Itália, por exemplo, paga pelo terceiro filho e por aí vai. Já o Canadá, ele faz o quê? Ele estimula a imigração, o que é muito mais coeso com o contexto da globalização. A gente sabe que estimular o crescimento populacional, ter mais pessoas no mundo, vai gerar mais pressão nos recursos naturais. E a gente sabe que os países em desenvolvimento, os países pobres, ainda estão passando por um forte crescimento populacional. E aí o Canadá faz o quê? Estimula a vida de imigrantes. Em vez de eu sair estimulando a população a ter mais filhos, né, eu vou trazer os imigrantes para cá para trabalhar e compensar essa diminuição demográfica, essa falta da mão de obra. A Europa ainda depende muito dos imigrantes. Por isso, existe toda uma crítica e não fazer muito sentido a Europa ser uma região tão xenófoba, tão extremamente avessa ao estrangeiro,
já que ela depende muito dessa mão de obra que vem de fora para dentro. Por exemplo, a política de Entergelt da Alemanha, que estimula o crescimento populacional, até que deu um pouco certo, a população e a taxa de natalidade voltou a crescer, mas mais de 30% da população que tiveram filhos na Alemanha e tiveram acesso a essa política são de imigrantes. Né? Então, sim, a Alemanha literalmente paga para você ter mais filhos, certo? E essas políticas xenófobas, como a da Rússia, ou de inclusão na globalização, como a do Canadá, visam a entrada de mão de obra para contribuir para o crescimento, né, econômico e compensar esse descompasso demográfico, que é a forte diminuição da taxa de natalidade, faltando jovens na população para trabalhar e gerar renda para a população economicamente nativa. A China, por exemplo, que está passando já, né, por essa transição, né, o que é que ela está criando? Ela criou e eliminou a lei de filho único. Hoje não existe mais a lei de filho único na China, porque ela precisa de mão de obra jovem para trabalhar e contribuir para a economia. Beleza? Então, quinta fase, transição negativa. A população decaiu tanto da natalidade, certo? Que eu vou ter mais idosos do que jovens nessas regiões, o que pode gerar um descompasso demográfico econômico. Né? Então, opa, volta aqui, só alegria. Então, quais são os principais fatores, tanto no Brasil quanto no mundo? Galera, existem vários, né? Mas o Enem, ele sempre cita isso. É incrível como às vezes falta até criatividade na prova de vestibulares. Então, quando a gente fala de queda de natalidade, ou seja, ter menos filhos, a gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente vai ter, né, as maiores despesas, sim, o custo de vida. Né? Hoje eu faço assim, pô, eu vou ter um filho, aí eu tenho que comprar fralda, roupa, educação, né? Eu tenho condições financeiras para manter esse filho, não tenho, né? Tanto que o custo de vida, certo, influi diretamente se eu vou ter 2, 3, 4, 5 ou nenhum filho. Né? Eu vou ter também a evolução dos métodos anticoncepcionais, que eu já citei, e a urbanização, que permite o acesso a quase tudo isso aí de maneira melhor, certo? Lembrando, depende das cidades, depende do nível de urbanização, lógico. A mortalidade, melhoria no setor de saúde, aumento da expectativa de vida, né? Contextos, por exemplo, da urbanização em si, elevação do nível educacional, que permite que a população tenha mais acesso à higiene, se preocupe mais e tenha mais informação, permitindo essas condições. Então, hoje, o Brasil passou por uma transição demográfica acelerada em um curto período. Estima-se que a população brasileira vai continuar crescendo aí até 2025, 2030, né? Uma estimativa anterior e até 2050, onde a população cresceria, estagnaria esse crescimento populacional, certo? E o Brasil começaria a ter um crescimento negativo. Mas como nos últimos 10 anos, 2010, do último grande censo para 2020, esse processo foi tão acelerado, estima-se que até 2030 o Brasil vai crescer, 30, 35 mais ou menos, o Brasil vai crescer, vai estagnar, vai alcançar o nível de reposição e daqui para 2050 a gente começa a ter a quinta fase de transição demográfica, que é o crescimento negativo. Então o Brasil se encontra na terceira, saindo para entrar na quarta. Não esquece, fases de transição demográfica. Beleza, galera? Essas são as 5 fases principais, essas são as principais informações que a gente precisa ter na prova do Enem. Então vai com calma, interpreta, vê o gráfico, associa, que aí você vai tirar uma nota maravilhosa e vai garantir sua vaga dentro da universidade e do curso que você deseja. Com esse acesso, você vai poder planejar melhor a sua vida e com certeza aí você vai poder, por exemplo, escolher ter 1, 2, 3, 4, 5 ou nenhum filhos, certo? De acordo com o acesso à informação, tecnologia e poder aquisitivo que você tenha. Beleza? Só alegria. Então, galera, muito obrigado por participar. Segue a gente aqui no canal, no XEnem. Clica aí no sininho para receber notificações. Curte nossos vídeos, segue a gente nas redes sociais e obrigado por participar. Compartilha, galera, que o Enem tá vindo e a gente vai fazer uma ótima prova garantir nossa vaga. Vamos nessa! XEnem!